Nosso estudo de hoje está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 10. Que farei? Emmanuel comenta na lição 112 do livro Fonte Viva, que farei? Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recurso para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade nem foge ao dever da luta. Que farei, disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Mais uma vez, Emmanuel vem chamar a nossa atenção para a maneira como a gente deve se portar perante o serviço que a gente tem a fazer. Que o comentário que ele faz é uma crítica que é impressionante, é uma crítica que ela serve de carapuça mesmo para muitos de nós. Porque a gente se aproxima do Evangelho buscando o comodismo. A gente não quer sair do nosso comodismo, da zona de conforto. A gente quer continuar na nossa zona de conforto, né? Então ele bota assim, ó, primeiro, como dominarei? Eu quero dominar, quero descansar. Gente, é uma tendência normal, né? Que você vê até assim nos ciclos profissionais. As pessoas, o que elas querem? Elas querem ganhar muito dinheiro e ter o maior número de descanso possível. Querem trabalhar pouco e ganhar muito, né? Esse é o sonho, acho que de quase a unanimidade dos habitantes aqui da Terra. Todo mundo não pensa que o trabalho está dignificando, que o comodismo pode estar fazendo a gente atrofiar um monte de embriões de virtudes que a gente vem desenvolvendo. Não pensa nisso, né? Então ele vem falar para a gente, né? Os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Olha, eu só faço determinada tarefa se for assim, assim, assado. Só se for do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero fazer nada. Né? E as pessoas começam a pedir, olha, há quem peça reconforto barato na carne. Olha só que coisa, né? Há quem reclame afeições indébitas. Né? O que ele chama de afeições indébitas? Né? A gente faz a nossa interpretação por aí, a gente sabe muito bem o que é. Né? Quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. E ele vem falar para a gente, ó, quando aconteceu com Paulo de Tarso, porque esse episódio que está aqui no Atos dos Apóstolos é justamente no momento em que Paulo está se dirigindo a Damasco, na perseguição de cristãos, e no meio do caminho ele tem aquela visão do Mestre Jesus, ele fica cego durante 3 dias, tamanha a luz, mas uma cegueira que a gente já teve oportunidade em outros momentos de fazer esse comentário, é uma cegueira diferente, porque ele foi envolvido pelo magnetismo do amor do Cristo. Porque se uma pessoa é minha inimiga, né, como Cristo até aquele momento era o inimigo, e deixa você cego, é motivo de você ficar com mais ódio ainda. Mas nesse caso foi diferente, porque o Cristo envolveu Paulo, tirou Paulo do corpo, mostrou um monte de coisa para ele, e quando ele volta a si, ele fala assim, tá bom, o que queres que eu faça? O que eu farei? O que farei? Ele fala, ó, entra na cidade, procura um senhor chamado Ananias, que ele vai resolver o seu problema agora imediato. Né? E o que acontece? Aí Paulo de Tarso, ele em momento nenhum
ele quis privilégio por ele ser fariseu, né? Você vê que teve alguns momentos no apostolado do Paulo que ele usou a prerrogativa que ele tinha, sim, mas usou porque ele queria ir para Roma. Então tem um momento que ele ia sendo condenado, ele fala, eu apelo para o César. E o pessoal na hora fala até para ele, você quer mesmo ir para o César? Você sabe o que você está falando? Sei. Aí ele foi enviado para Roma, porque era lá em Roma que ia acabar sendo a missão dele sendo cumprida. Ele tinha que levar o evangelho para lá, para Roma. Mas a história bonita que tem, né, por trás do Paulo de Tarso é que quando ele sai daqui, a primeira coisa ele encontra o deserto, que tem uma simbologia, é o deserto dele mesmo, e também foi um deserto físico, porque aquela região, até hoje onde fica a Síria, né, tem muitos desertos mesmo. Ele vai para o deserto e ali ó, ele começa a trabalhar e meditar sempre no que ele é, como é que estão sendo as virtudes dele, os defeitos dele, e ele começa a fazer um trabalho de burilamento muito grande, e a partir dali ele começa a se renovar através de um processo de renúncia. Gente, é um trabalho que quem está deixando a oportunidade de fazer agora, vai ter que fazer depois. Então a gente escolhe se a gente quer continuar vivendo num mundo ilusório, ou se a gente quer finalmente tomar a iniciativa de trazer uma mudança para a nossa vida, e realmente de dar uma guinada aí, né, dentro do ponto de vista espiritual, transformar o nosso sentimento, transformar o nosso pensamento, acabar com os preconceitos, né, a gente começar a perdoar as faltas que cometeram com a gente, ter indulgência com as imperfeições alheias. Então, ele fala para a gente, ó, ele não descamba para a sugestão do favoritismo em seu círculo pessoal e nem roga a isenção de responsabilidade. É uma coisa muito interessante, gente, a gente parar para pensar assim, ó, errei, assumo a responsabilidade pelos meus erros, quero corrigir os meus erros. O que está ao meu alcance agora para corrigir, eu vou tentar corrigir, mas a gente sabe que tem erros que não ficam ao nosso alcance, né? A gente vai ter que esperar uma outra oportunidade da vida. Então, eu quero ficar preparado o tempo todo para quando o Pai quiser me testar, o Pai quiser me dar uma oportunidade de eu compensar algumas faltas que eu cometi agora com novas atitudes, eu estar preparado para isso, mas em momento nenhum me isentar da responsabilidade. Então ele pergunta, ó, que farei? Ele disse a Jesus compreendendo o impositivo do esforço. Eu reconheço, eu tenho que mudar. Eu sou dessa maneira ainda, eu tenho que trabalhar aqui o meu íntimo e me transformar numa outra pessoa. E o mestre determina que ele se levante para se meter da luz do amor através do próprio sacrifício. Quer dizer, a lição aqui acabou sendo uma biografia do Paulo, mas é uma biografia que todos nós vamos guardar isso no coração. Nós vamos ter um momento íntimo de estrada de Damasco, todos nós. Vai ter um momento em que a gente vai cansar de tanto equívoco, cansar de tanto sofrimento, porque todo erro traz sempre, sem exceção, né, um sofrimento junto. E vai ter um momento que a gente fala, peraí, chega, eu não quero mais complicar, agora eu quero caminhar para frente, para o alto. Então ele fala, procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminhemos vitoriosos para a sublime renovação. É tudo questão de a gente conseguir dar o primeiro passo. A maioria de nós, a gente não consegue dar o primeiro passo. A gente coloca um monte de desculpa, diz que a desculpa está na nossa família, está no filho que eu tenho para criar, está no pai que eu tenho que dar uma atenção. E a gente lembra, né, que Jesus o tempo todo falava, carrega a tua cruz e segue-me. Não convidou em momento nenhum a abandonar filho, nem família, mas junto com eles, né, com sacrifício ali do seu próprio trabalho também, buscar o Jesus também, buscar o trabalho com Cristo. Então, quando será que a gente, cada um aqui de nós, né, vai virar para o Cristo com sinceridade e falar, que queres que eu faça? Ah, mas eu só vou fazer se for dessa maneira. Se for nesse dia e nesse horário, se for, né, com a equipe que eu montar, se for, né, a gente quer exigir o tempo todo, dentro do nosso ego ainda, que as coisas se sujeitem inexoravelmente para nós mesmos, se adapte a nós. Mas está na hora da gente começar a falar, é isso que eu tenho, é essa equipe que eu tenho, são esses trabalhadores que eu tenho, são esses amigos que eu tenho, é essa ferramenta que o Pai está colocando na minha mão para eu dar início à minha jornada. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.